Olá, estamos aqui para o nosso bate-papo que compõe a programação da MIA Especial Diversidade, a proposta que está sendo viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc no âmbito do Estado de Minas Gerais. Esse ano, a MIA tem a temática especial diversidade, diversidade num sentido que a gente já conhece, trazendo a pauta na programação com vertentes voltadas para a valorização de mulheres, negros, LGBTQI+, entre outras minorias, e trazendo questões relacionadas à diversidade, no sentido de ser, de estar, de fazer e sentir, mas principalmente no sentido de olhar para a cidade, olhar para o que está sendo feito, o que está sendo produzido aqui em Poços de Caldas, e também fazendo conexões e pontes com a nossa região aqui no sul de Minas e fortalecendo também ações e convidados que têm um trabalho importante no Brasil relacionado à propagação da arte e da cultura. Hoje nós temos o prazer de receber a Mari Campos, que faz um trabalho no Festival Sarará e no Sensacional, em Belo Horizonte, a Ana Garcia, do Coquetel Molotov e outros trabalhos, e o Luciano Matos, do Radioca, e também faz um trabalho super importante aqui para a propagação da música brasileira como um todo. Bom, eu vou, sem muitas delongas, eu vou pedir para que eles façam as apresentações e aí depois a gente segue para o nosso bate-papo. Muito obrigada mais uma vez, Ana, Mari, Luciano, pela parceria, pela atenção e cuidado de estar com a gente e vindo fortalecer a nossa proposta. Realmente eu fiquei muito feliz pela disponibilidade e atenção de vocês. É um prazer ter aqui vocês na nossa programação. Bom, vamos começar aqui com a Mari, mineira, que faz. Eu queria que ela fizesse essa apresentação do trabalho dela, para que vocês conhecessem um pouquinho. Oi, gente. Eu sou a Mari Campos, eu sou sócia da Híbrido Comunicação e Cultura, que é uma produtora aqui de BH, e desde 2010 a gente faz o Festival Sensacional, e desde 2018 a gente faz junto com a Bel e a Carol da Macaco, que é outra produtora, o Sarará. E, além disso, na Híbrido fazemos também vários outros festivais, tanto na área da música como gastronomia, e somos parceiros da Família de Rua, que faz o Duelo Nacional de MCs aqui em BH, e temos um festival de videomapping, um evento de corrida de carrinho de rolimã, muitas coisas na área cultural, além da música aqui. Acho que é isso. Obrigada, Mari. Realmente é um trabalho bastante expressivo aí, fortalecendo várias vertentes além da música. Bom, vou dar a fala agora para a Ana, do Coquetel Molotov, que também faz um monte de trabalho, está fazendo conexões e agora está tendo a oportunidade de vir aqui para Minas Gerais também. Obrigada pelo convite, obrigada, Chiara, Festival MIA. Um prazer estar participando, principalmente porque o Coquetel tem essa ligação também com Minas Gerais. Bom, para quem não conhece, o Coquetel começou em Recife em 2004, como um coletivo, né, bem faça você mesmo, de estudantes e jornalistas, como um programa de rádio, que logo em seguida virou um festival de música, e sempre focando assim, em novos talentos e revelações do Brasil e do mundo. Então, é um festival, né, que trouxe pela primeira vez ao Brasil Dinosaur Jr.,
Teenage Fan Club, Save da Lisa, Indy Zara, e também foi palco de lançamentos de shows, como o solo de Marcelo Camelo, e muitos outros nesses 18 anos de festival. A gente já passou por algumas cidades, além de Recife, como São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, e há 5 anos a gente está numa cidade interior daqui de Pernambuco, chamado Belo Jardim, sempre abrindo editais para novos artistas da região para participar da nossa programação. A última edição física do Coquetel Molotov aconteceu em Recife, em 2019, parece tão distante, né? Nossa! Com 4 palcos e para um público de quase 10 mil pessoas, mais de 40 artistas, entre bandas, DJs e performances. E com o seu crescimento, o festival ele passou a ser uma plataforma que amplifica cenas, desenvolvendo discussões e ações afirmativas, buscando sempre abrir portas para todos os interessados no mercado da música. Então, há quase 5 anos, a gente segue assim algumas premissas de inclusão, como equidade de gênero, não apenas no palco, mas também na equipe técnica, da produção, sustentabilidade, neutralizando todo o lixo gerado pelo festival, conquistando o selo Evento Neutro, que é dado pela Ecaplan. E eu acho que o mais importante para o nosso público, que é a acessibilidade, realizando diversas ações acessíveis, desde intérprete de Libras no palco, shows, audiodescrição, focar em uma equipe de apoio para acompanhar os PCDs, como também ter listas trans, trans-free, lista PCD-free, que é onde a gente abre as portas do evento, né? E desde 2020, com o isolamento social, a gente passou a se inovar com diversas experiências digitais. A gente começou com uma parceria com a Mídia Ninja e diversos outros festivais, criando o primeiro festival online, que foi o Fica em Casa BR, que durou por mais ou menos 3 semanas, e foi incrível porque foi uma colaboração entre artistas, produtores, festivais de música e a Mídia Ninja entrando com a tecnologia, né? A gente vendo, assim, essas lives no Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Foi impressionante entender as possibilidades que a gente poderia criar no digital. Então, a gente passou a pesquisar muito isso, e daí surgiu um outro projeto que a gente criou, que é o Call Center, que é uma espécie de masterclasses de artistas para o seu público. Em julho, a gente realizou o Coquetel Molotov XE, que meio que mimetizou um festival com diversos palcos de Zoom diferentes que você poderia escolher ao mesmo tempo. Enquanto isso, tinha também uns palcos surpresas. Então, você estava vendo um show, aí do nada você tinha a oportunidade de entrar num outro palco que era, sei lá, Otto recitando poemas, sabe? Em janeiro desse ano, a gente realizou o que seria a nossa grande edição, né, do Coquetel Molotov, com uma série de 2 episódios, que foi uma série cinematográfica, que ainda está no nosso canal de YouTube, para quem quiser assistir. E estamos, nesse exato momento, na produção da nossa série voltada para artistas mineiros, que vai ao ar nos dias 29 e 30 de junho. É isso. Muito trabalho bacana, muita coisa legal. E importante, né, em relação ao fomento da acessibilidade, né, essa preocupação. A gente vai discutir essas questões logo menos. E antes de seguir, vou convidar o Luciano para poder fazer a apresentação do trabalho dele. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer muito o convite. Eu acho importantíssimo a gente ter ações espalhadas pelo país, né? Parabenizar a iniciativa de vocês. Acho que a gente tem que ter isso em todo canto, né? Não só nas capitais, não só nas principais cidades, mas em todas. Quanto mais, melhor. Acho que é bom para todo mundo que a gente tenha atividades, discussões e impulsionamento artístico e cultural, ainda mais numa situação que a gente vive no país, né? Então, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui para falar um pouco com vocês, né? Eu sou Luciano Matos, eu falo de Salvador, Bahia, eu sou jornalista, eu tenho um site Alcabong há alguns anos, que é um site com
que alguns conhecem, que fala de música, e faço o Festival Radioca, né? O Festival Radioca, assim como o Coquetel, é meio que fruto de a gente é mais diretamente ainda fruto de um programa, né? O Radioca nasceu como um programa em 2008, para apresentar a música brasileira contemporânea. A gente sentia que não aparecia tanto na rádio uma produção que acontecia no país inteiro, e a gente criou o programa. Um tempo depois, a gente resolveu criar um festival para estender isso que a gente já fazia no programa, né? E desde 2015 a gente faz esse festival aqui em Salvador. É um festival que a gente considera pequeno comparado com vários outros do país, né? E a gente quer um festival mais enxutinho, né? Um festival que no início eram 2 dias apenas, com 8 atrações, aumentou um pouco para 10 na última edição, antes do mundo acabar, né, em 2019. A gente fez um pouco maior, que eram 5 anos, e foram 5 dias de festival, mas mesmo assim ainda pequeno. Pequeno, que eu digo, porque não é um sarará que eu não conheço, mas eu sei que é gigantesco. O Coquetel também é maior, o Bananada nem se fala, né? Então a gente se considera um festival um pouco menor, né? Um pouco mais imersivo, talvez. Mas eu acho que esses festivais até se complementam, né? E o Radioca está aí desde 2015, e a gente espera voltar a fazer uma edição física. A gente não fez exatamente uma edição online, né? A gente não quis fazer. A gente fez uma junto com alguns festivais. Agora a gente está para lançar um que a gente está chamando de doc show, né? Porque são algumas apresentações com pequenos documentários falando de casas de show na cidade, estimulando a importância das casas, que a gente acha que vai ser um grande problema que a gente vai enfrentar assim que a gente voltar para uma vida normal. Mas o festival, em linhas gerais, é um festival de música brasileira contemporânea, mas sempre trazendo alguns veteranos, até para linkar com a ideia de que a música é uma continuidade, né? Essa cena não surge do nada, né? A gente sempre faz questão de apresentar alguns artistas até meio obscuros para muita gente, e sempre apresentar diversidade o máximo possível, né? Gente de várias partes do Brasil, e outras diversidades todas que a gente vai discutir aqui. Acho que é isso, a gente vai conversar aí durante essa 1 hora, mais ou menos. Eu estou muito honrada de receber vocês todos, porque nós ficamos aqui trabalhando, né, com artistas independentes e que pensam realmente nessa possibilidade de ter um trabalho que possa ser reconhecido e entrar, de repente, num line-up de um festival como o de vocês, assim. Realmente é uma referência e... Nossa, e assim, eu acho que fica as dúvidas relacionadas a como é feita a curadoria dos festivais de vocês, assim. Nós sabemos que ainda existem festivais que têm uma preocupação no sentido de trazer a diversidade, de trazer mais mulheres e outras vertentes relacionadas ao LGBTQI+, negros, mas a gente percebe que tem ainda muitos que mantêm um line-up com festivais de bandas e grupos essencialmente masculinos. Então, como vocês pensam a curadoria dos festivais de vocês? Como é feito para abranger e não cair dentro dessa mesmice, no sentido de realmente enaltecer a diversidade e num sentido bem amplo, assim? Quem começa? Vou começar, eu gosto de falar, tô brincando. Eu acho que, assim, no caso do Coquetel, eu sempre falo que é um quebra-cabeça enorme. Sempre rola as campanhas do público, né? Queremos artista tal. Eu lembro quando o Duda Beat rolou no Coquetel, que foi um dos primeiros festivais que ela participou, foi por causa da campanha do público. Mas isso vai desde artistas assim novos como maiores, e a gente sempre tenta entender se faz sentido, né? Porque Recife é a cidade dos festivais de música. Então, a gente sempre tenta trazer artistas que realmente nunca vieram para cá,
que estão com um trabalho novo, ou que seja muito lançamento. E o coquetel, ele foca muito em artistas menores. O que eu acho foda é, tipo, a gente conseguir 10 mil pessoas para ver pequenos artistas, sabe? A gente nunca tem um grande headliner. Então, esse equilíbrio, esse quebra-cabeça, o que é que faz sentido para a cidade, mas sempre tendo em mente, assim, ter o equilíbrio de gênero, ter essa preocupação, né, com os artistas LGBTQI+. Mas, assim, é engraçado porque você fala que os nossos festivais estão preocupados em não ser a mesmice, e o meu maior dilema, assim, de uns anos para cá, é tentar fazer como destacar o coquetel dos festivais que estão rolando, porque a minha sensação é que de 10 anos para cá, todos os festivais passaram a ter uma programação muito parecida, né? Todos estão, assim, com essa questão, bom, muitos mais que outros, né? Preocupados, assim, em ter esse equilíbrio, focando na cena independente, também trazendo novidades, e quando você vê, você tem um bloco de artistas que estão sempre passeando nos festivais, né, de médio, grande porte, e eu não estou dizendo que isso é errado, não, mas a nossa missão é sempre tentar antecipar, e como ser diferente disso, já que a nossa preocupação é realmente em revelar artistas. Então, em geral, quem passa no coquetel a gente acha que vai, tipo, acontecer alguma coisa no ano seguinte, sabe? Vai estourar ou vai, enfim, crescer de alguma forma no ano seguinte, para justamente tentar sair dessa curadoria que acaba ficando, às vezes, muito similar. E aí, claro, a gente também traz outras coisas que vai além da música. No coquetel tem muita intervenção artística, então a gente tenta trazer experiências para dentro que seja realmente diferente também. A música só faz parte da programação, mas tem outros complementos, sabe? Posso falar? Essa coisa que a Ana fala, né, de todos os festivais estão meio iguais, a gente vê até com pesquisa do público, porque é importante, né, a gente saber o que o público está querendo escutar, e o que eles falam para a gente é mais ou menos, quero ouvir mais do mesmo. Eu quero chegar, botar minha mãozinha para cima e cantar junto com o artista. E aí, falando da perspectiva do sensacional, que é o que eu tenho mais participei desde o começo, né? O Sensacional nasce como um festival de rua. Ele nasceu debaixo de um viaduto aqui de BH. Foi uma história que a gente produzia a banda Pequena Morte, que é uma banda de escada aqui, e a banda fez uma turnê na Europa em 2009, e lá eles conheceram uma banda da Letônia e ficaram muito amigos, fizeram uma tour na Letônia com essa banda de reggae da Letônia. E em 2010, a gente resolveu fazer um evento, trazer essa banda para cá e entregar uma experiência tão foda como foi lá essa experiência de intercâmbio. Então, vários pequenos shows aconteceram e a gente resolveu fazer um festival mesmo, na rua, para dar um público legal, com mais bandas que estavam começando daqui de BH. Então, eu não vou lembrar quais bandas que foram, já faz muito tempo, né? Mas, então, nasceu desse encontro e dessa vontade de colocar um som excelente para um público que nunca tinha escutado. E aí, sempre a linha de curadoria, como era um evento, e aí a gente tinha essa facilidade de ser na rua e ser gratuito, a gente buscou sempre bandas festivas com uma música que não importa se a pessoa não vai conhecer, ela vai ter uma boa experiência num evento, vai ter um festival que vai te puxar. E isso foi muito forte para a gente, entregar para o público bandas de qualidade que elas não conhecem, nessa coisa de descobrir e fomentar a cena, e também entregar para as bandas essa experiência de ter um palco grande para ela poder tocar, uma coisa mais profissional, assim.
Só que a gente mora num país que é esse país nosso, e na experiência de cada edição vai aumentando mais o público, né? E a gente chegou num ponto que não dava mais para fazer coisa aberta na rua, porque começou a ficar perigoso mesmo, sabe? Tipo assim, é uma responsabilidade muito grande você ter um controle de público que você não tem controle. Imagino, né, a gente fez no carnaval, e aí dava 10 horas da noite, era a regra da prefeitura que o som precisa acabar, e ainda era o começo do carnaval de rua, Belo Horizonte, e aí 10 horas da noite, todo mundo bêbado na rua, começa a jogar garrafa, e aí, tipo assim, tivemos que parar com essa situação de fazer na rua, e aí, como você faz um evento fechado, outras preocupações começam a vir, que é como eu vou conseguir o público pagante para ver bandas que eles não conhecem. Isso é um desafio que a gente viveu a gente teve uma casa aqui durante 2 anos e meio, uma casa era uma balada, uma casa de show, e a experiência que a gente tinha, a vontade, né, de colocar bandas, a mesma coisa, qualidade de som, mas que as pessoas não conheciam, e eu não vou lembrar o número, mas tem de 50 noites que a gente fez, teve 2 que deram dinheiro, e público pagante. E aí é muito frustrante porque as pessoas realmente querem ouvir mais, elas vão dar dinheiro e ir num evento que elas conhecem mais o que vai tocar, né? E aí a gente tem esse desafio de como fomentar essa nova cena, mas como encontrar espaço para esses novos artistas, com o público, ao mesmo tempo tendo que cobrar ingresso para poder bancar toda a estrutura, e aí de uns tempos para trás a curadoria, eu tenho visto mais, a gente foca muito em números de artista, né, porque mesmo vendo a qualidade, vendo os números que tem no Instagram, no Spotify, número de ouvinte na cidade, dá para você saber mais ou menos qual que vai ser o público que vai querer comprar esse ingresso, né? Tipo assim, esse artista vende tantos ingressos, o outro artista vende tantos, e aí eu preciso vender tantos ingressos, então é uma conta que a gente costuma fazer para poder chegar nesse número de público que a gente quer, né? Só que procurando sempre tanto a diversidade de pessoas no palco, tanto encontros que fazem o show ter uma diferença. Tipo assim, no Brasil tem tantos festivais que eles são todos iguais, mais ou menos, né? Porque o público quer escutar isso, no final das contas, para fazer uma coisa muito grande. A última edição do Sensacional foi ano passado, em fevereiro, foi o último grande evento, e teve 20 a 25 mil pessoas. Então, é uma estrutura muito grande, que você tem que entregar uma qualidade, porque o público está esperando isso, especialmente porque ele pagou o ingresso, não só não dizendo que o evento de rua não tinha qualidade de entrega, porque tinha também, mas, né, as pessoas quando pagam, elas ficam mais exigentes, e aí tem que ter uma estrutura muito grande, com muita gente trabalhando, tipo, muita gente trabalhando, é muito impressionante mesmo, e essas pessoas precisam receber bem também, e aí nossa, é um quebra-cabeça muito grande para conseguir atender todas as expectativas de todas as pessoas envolvidas, e ainda achar esse espaço para as pessoas e fazer como comunicar ao público que eles precisam fomentar essas novas pessoas também, né? Tipo assim, todo um desafio que a gente tem passado e agora também se reinventando, porque o mundo virou digital e fazendo planos que não vão para frente, porque toda hora tudo muda, e estamos aí nesse desafio. Acho que é isso, falei demais. Tem uma palavra aí que tanto Ana quanto o Mário usaram, que eu acho que todo festival
utiliza, que é o quebra-cabeça, né? Eu acho que é um quebra-cabeça, é uma montagem de um quebra-cabeça, uma costura, né, de várias coisas. No Radioca, desde o início, a gente colocou a curadoria como o principal, assim, e o principal no sentido de que a gente queria, através da curadoria, que o festival virasse uma marca, né, tivesse um peso que as pessoas fossem para o Radioca, independente de quem fosse tocar. E eu acho que em pouco tempo a gente conseguiu isso, né? A gente conseguiu criar um festival que nem sempre as pessoas conhecem os artistas, né? Sempre tem gente muito diferente se apresentando, e as pessoas vão assim mesmo. Então, isso foi um grande mérito que a gente queria, e eu acho que a gente conseguiu em pouco tempo, né? A gente teve, em 2015, 2016, 2017, 5 edições, né? Eu estou me perdendo dos anos, né? A gente teve 5 edições, e em pouco tempo acho que a gente conseguiu isso, né? As pessoas vão para o Radioca. Isso é muito bom, porque permite que a curadoria até ouse em alguns momentos, como a gente sempre quis, né? E a gente sempre fez. Aí, nossa curadoria parte muito primeiro de uma diversidade, assim, primeiro de algumas premissas. A gente tem que ter artistas que ou nunca tocaram em Salvador, ou nunca tenham apresentado aquele show em Salvador. Desde o começo a gente faz isso. E a gente não quer se repetir. Só ter quase ninguém, só Lívia Neri, que tocou 2 vezes no festival, por exemplo, né, como atração. De resto, em 5 anos, nenhum artista se repetiu. É outra coisa que a gente se esforça, e que a gente acredita nessa cena brasileira, né, desse cenário contemporâneo, que tem muito artista, então não precisa ficar se repetindo artistas, atrações. Isso é a nossa premissa. Eu acho que, como eu falei, essas costuras são muito individuais, né? Cada festival tem sua particularidade. Isso é uma coisa que a gente acredita. Quando a gente surgiu em Salvador, existiam alguns festivais, mas não existiam festivais que apresentassem novidades e que fosse e se mantivessem, né, todo mês, todo ano, né? E quando a gente surgiu, foi seguindo uma coisa que a gente já fazia no programa de rádio, de apresentar essa diversidade. A gente sempre falava que no programa de rádio não era um programa de rock, nem de rap, nem de MPB, nem de jazz, nem de música instrumental, de nada disso. Era de tudo isso. E o festival também, desde o começo, a gente segue essa ideia, né? Não dá para categorizar nesse sentido. É música brasileira contemporânea. Então, você vai entrar no festival e quem não conhece nada sabe que vai ter de tudo ali dentro. Pode ter uma banda de rock abrindo para um artista de carimbó e depois, sei lá, alguém de rap, como já aconteceu várias vezes. Então, a gente segue muito isso como primeiras bases, assim, né? E ter artistas de várias partes do Brasil também, que a gente acha que é outra característica desse cenário contemporâneo, que diferente de outros períodos da música brasileira, que eram mais focadas em poucos lugares, em poucos estados, poucas capitais. Sempre a gente teve São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco e Minas, talvez, como a base da música brasileira. E a gente acredita que agora a gente é muito mais diverso disso, né? Se a gente for pesquisar e for rodar, tem artistas interessantes no país inteiro fazendo música de diversos estilos, diversos gêneros, e a gente quer trazer isso para o Radioca, a gente traz isso para o Radioca, é outra premissa nossa, né? Então a gente coloca isso como base também nas nossas escolhas. Essa questão de gênero, de raça, a gente percebe que é muito natural para a gente nem pensa assim, vamos trazer mulheres negras, vamos colocar. Em todo festival nosso, desde o princípio, existe uma presença feminina muito forte, porque a música brasileira tem uma presença feminina muito forte, assim como com os artistas negros. É natural que você tenha, ainda mais em Salvador, muitos artistas negros, porque a música brasileira é basicamente criada por negros, né? E claro que a depender do gênero, você vai ter mais dificuldade disso, porque tem gêneros que foram se formando para outros caminhos, né? E tem mais dificuldade. Mas como a gente tem essa liberdade de não ficar preso a um gênero musical, a rock, ou a rap, ou a nada disso, acaba naturalmente aparecendo essa diversidade em todos os sentidos, né? E a gente fica muito feliz, né? Quando a gente vê, a gente nem pensou nisso e, né, a gente nem debate tanto isso, né, tem que ter mulher, já tinha várias mulheres, tem que ter negros, já tem vários negros, naturalmente isso acontece na nossa curadoria, e a gente fica muito feliz porque é uma visão plural que a gente já tem naturalmente no festival, na curadoria, né? Isso é muito bom, e o resultado tem sido bom
para agradar esses públicos, né? A gente não sofre muito, né? Eu vejo algumas pesquisas, alguns festivais sofrendo umas retaliações, umas críticas, a gente atende bem isso, e o bom é que é de uma forma natural. Eu pensei em algumas coisas importantes de curadoria, e a gente tem como base sempre trazer. Quando a gente vai montar um dia, um festival, a gente também monta pensando muito assim na diversidade. A gente quer provocar o público que ele conheça coisas que ele não conhece, né? A gente acha isso. O público médio brasileiro ele tem acesso a até um limite do que está acontecendo na música brasileira, porque a mídia não apresenta, tá? Então a gente quer forçar isso, de apresentar, inclusive nosso público independente também, né? O público independente, às vezes, ou por não ter tempo, ou por não ter disponibilidade, ou por não ter interesse, ele às vezes não pesquisa tanto, e a gente quer provocar isso. Então a gente coloca, vou dar um exemplo aqui, a gente teve um dia no festival que teve Rincon Sapiência na sequência de Far From Alaska, uma banda de rock pesado cantada em inglês, né, o Far From Alaska, de Natal. E foi muito legal, assim, porque a gente sabe que nosso público não é um público tão fã de rock, e ainda mais de rock pesado. E o retorno do Far From Alaska foi muito interessante, porque as pessoas eram, porra, eu não conhecia, achei incrível, pessoas que não gostavam de rock. Então a gente quer essa provocação. Da mesma forma, quando a gente botou o Quarta B, por exemplo, que é uma banda instrumental, mais de jazz, e que seria, entre aspas, chato para um público, e o público recebe muito bem. Então, a gente, na curadoria, a gente quer muito provocar isso, que as pessoas tenham acesso ao que elas não estão acostumadas a acessar, ou ouvir, né? Então, a gente se preocupa muito com isso o tempo inteiro, né? Até na linha de programação, a gente não quer botar 2 bandas de rap seguidas, ou 3 de rock na sequência, ou nada disso. A gente quer quebrar isso justamente para que as pessoas tenham acesso e conheçam outras coisas. Talvez a nossa curadoria tem muito isso, essa coisa de provocar os desejos e as vontades do público, e não sempre atender, porque eu acho que Mari falou muito bem isso. Como a gente é um festival um pouco menor, né, a gente tem no nosso dia principal, na última edição, a gente tem de 3 a 5 mil pessoas, a gente não tem uma preocupação de atender 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, porque é um desafio que eu acho até maior, Mari, né? Eu acho que tem uma provocação que você tem que... Como é que você vai atender um público tão grande? É mais difícil, né? Porque a gente não tem nesse cenário tantos artistas com um público gigantesco. Então, para a gente é um pouquinho mais confortável isso. Então, a gente pode provocar mais, porque a gente não precisa de 3, 5 artistas que levem 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Então, isso acaba sendo um pouco mais confortável para a gente, e é como a gente quer fazer também. E eu acho que o que é legal nesse nosso cenário é porque cabe tudo isso, né? Cabe fazer um festival para 20, para 30 mil, cabe fazer um festival menor do que o Radioca, como existem vários no país, né? Pequenos, em casas de show até, sem patrocínio, muitas vezes, e eu acho que isso que é legal nesse cenário, porque a gente não quer todo mundo fazer a mesma coisa, por mais que às vezes, eu concordo com vocês, às vezes o resultado parece muito igual, talvez se a gente olhe isso nos grandes festivais, quando a gente olha nessa diversidade de festivais, sei lá, você vai para o Sonido, no Pará, é um festival que tem uma curadoria de música instrumental, um pouco menor, então acho que acaba tendo essa diversidade. E eu acho que a gente vai criando esses mecanismos de curadoria junto com o tamanho, né, com a dimensão, com o formato que a gente vai criando. Em 2019, a última edição do festival, isso que eu falei que foram 5 dias, alguns artistas a gente sempre quis ter, e a gente falava, pô, mas é difícil a gente botar tal artista, ele sozinho no palco, tocando piano, num ambiente maior. Então, o que é que a gente fez? A gente sempre quis fazer em teatro, a gente pegou e fez a gente fez um dia no Teatro Castro Alves, que é um grande teatro aqui da cidade de Salvador, né? E colocou Amaro Freitas, Tigana Santana e Tim Bernardes. Então, permitia mais que esse formato se adequasse a isso, artistas que a gente já queria que tocasse. Então, eu acho que tem muito isso de se adequar. Tem alguns festivais que eu, pelo menos, já fui me espelho, que eu acho interessante, tipo Primavera Sound, que é um grande festival em Barcelona, né? Que são 14 desses palcos, e tem, assim, palcos que são dentro de um container para pequenos públicos, tem um teatro também, então eu acho isso o ideal, de você tentar se adequar à necessidade estética, né, ao que tem de diversidade nos artistas, porque não dá para ter, com certeza, no Sarará, para 20 mil pessoas, Amaro Freitas tocando piano, não vai dar para ter. E eu acho legal, não é a proposta desse festival, mas outros festivais se adequam e conseguem seguir outros caminhos e atender
essas demandas e essa diversidade, né? Eu acho que isso que é interessante. Eu queria fazer um comentário de uma coisa que o Luciano falou. Essa pauta, assim, da diversidade, igualdade de gênero e tal, apesar dela sempre deveria ter existido, é muito diferente para quem começou a fazer festival há 5 anos para quem faz há 20, sabe? Inclusive, durante muitos anos, assim, 2000, dos começos dos 2000, os festivais eram todos dominados por homens. Sem dúvida. E é uma questão que a gente ainda encontra. A gente ainda tem festivais. Esses dias eu fiz um post. Já pegou o seu cartaz e excluiu os homens do seu line-up para ver como é que fica? A gente está fazendo esse exercício com o cartaz do coquetel. E eu estou muito chateada, inclusive, porque o meu cartaz de 2018 não tinha um palco formado por mulheres, porque a gente fechou depois. Então, o cartaz, ele parece ser realmente predominante masculino, mas, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo de 5 anos para cá, porque é uma pauta, é aquilo. Eu sou mulher, sou uma das poucas mulheres a ter festival há mais de 15 anos, mas não era óbvio para mim. E foi uma discussão que eu comecei a enxergar de poucos anos para cá. E, claro, quando o Radioca começou, já era uma pauta que estava rolando, sabe? Mas eu acho que, assim, as pautas, elas são mais profundas, né? Quando eu estou feliz porque coloquei mulheres, agora tem que ter o equilíbrio, tem mulheres trans, PCDs. Quer dizer, as pautas, elas são eternas, elas continuam, então a gente tem que estar sempre atento, apesar de achar que as coisas acontecem naturalmente, não foi natural. Foi briga, foi uma luta muito forte que ainda está acontecendo até hoje, sabe? Para pautar todos os festivais, assim. Enfim, é muito legal ver que muitos já estão fazendo isso de uma forma mais espontânea. Agora, trazer isso para suas equipes técnicas, né? E trazer essas outras pautas para dentro também. A nossa missão agora é ter mais artistas PCDs na próxima edição. Sem dúvida, é isso mesmo. Acho que o cenário mudou, sem dúvida, com o tempo, e é natural que essas pautas ganhem corpo nos festivais. Eu acho que é isso mesmo, você está correto. A gente que é mulher, né, especificamente aqui falando do meu trabalho, com muitos artistas que são homens, a maioria das pessoas das bandas que eu trabalho aqui são homens, e para mim a gente teve essa preocupação também de pensar numa equipe técnica, apesar, né, nós estamos aqui no interior, tem coisas que a gente não consegue, sonorização, algumas técnicas que não existem em mulheres, assim. Então, é uma preocupação também de levantar, né, essa bandeira e trazer esse olhar, né, por mais que nós somos mulheres, mas às vezes também ficamos limitadas num sentido de encontrar aqui. Então, por isso a importância mesmo de falar disso, né, de trazer essa pauta sempre, porque nós temos essa missão também, né, de democratizar o acesso à arte e à cultura, e principalmente trazendo, né, a igualdade de gênero para as nossas propostas. E falando, né, um pouco dessa questão da democratização do acesso, formação de público para a música contemporânea, para a música independente como um todo também, a questão dos editais, para vocês, como que trabalhar com esses mecanismos de fomento, como que vocês enxergam isso, até porque para dar sustentabilidade, eu vejo, né, para crescer e conseguir determinados patrocínios, a gente acaba precisando dos mecanismos de fomento para ter esse apoio, e também pensando no público para acessar, quando ter um valor, né, que possa ser acessado, cobrar um ingresso com um preço justo para atingir também determinadas pessoas que às vezes não gostariam de ver determinados artistas, mas tem a questão da limitação financeira. Nós somos um país ainda que tem muita
muitas diversidades no sentido econômico, principalmente, que precisam ser quebradas. Então, essa preocupação, queria entender essa preocupação de acessibilidade do público, valor de ingresso e outras contrapartidas sociais que os trabalhos de vocês oferecem. Quem quer começar? Eu posso começar, eu posso falar. O Radioca, quando a gente... Porque assim, a gente fazia um programa de rádio, o programa de rádio sou eu, Roberto Barreto e Rony Jorge, né? Que a gente faz desde 2008. E Carol Morena, que é uma produtora que é paraibana, né? Morava em João Pessoa, minha amiga há muito tempo. Ela veio morar em Salvador e a gente sempre falava, vamos fazer um festival e tal. E aí a gente juntou com a ideia do programa. E a gente inscreveu no edital da Natura. E, para nossa sorte, a gente, no primeiro ano que a gente escreveu, a gente foi aprovado. Então, a primeira edição do festival já tinha um recurso que não bancava todo o festival, né, mas era um bom recurso que já garantia alguma coisa bem importante para a gente. Então, a gente acha que é fundamental, foi fundamental aquele de a gente ter sido aprovado na edital da Natura, dá um conforto, né, de você pode ter um prejuízo, mas você vai ter bem menor se você tiver um recurso de um edital ou de um patrocinador. Nas edições seguintes, a gente continuou com a Natura já fora de edital, né? A Natura passou a ter um programa de apoio a festivais, a gente entrou, participou de alguns. Em seguida, a gente vai conseguindo alguns. Aqui a gente tem uma lei de incentivo do Estado, né? Que é tipo a Lei Rouanet, só que é o Faz Cultura, que até a Natura apoia através disso. E através dessa lei a gente conseguiu alguns patrocinadores nos anos seguintes. A gente só teve um ano com menos patrocínio, foi um ano que a gente sofreu bastante, a gente teve que diminuir de tamanho, mudar de lugar e encarar, né? A gente decidiu, vamos encarar assim mesmo, porque a continuidade era importante mesmo, sem ter esse apoio. A gente teve um prejuízo, e era normal que a gente tivesse, porque a gente mudou de lugar, foi para um lugar que é do governo do estado, são as praças no Pelourinho. A gente fez algumas reformas na praça. A gente, no final, perto do festival, a gente conseguiu até um apoio financeiro que não bancava o festival, mas que ajudava a pagar algumas dos nossos custos, né? Mas eu acho que um acerto nosso foi crescer aos poucos, saber onde pisa, né? Não dar um passo maior que a perna, e saber também que, assim, esse ano a gente está menor, vamos diminuir, e a realidade é essa. E eu acho que isso é importante para saber, porque, assim, são de 4 pessoas, os donos do festival, digamos assim, né? Eu, Carol, Rony e Beto, são 2 artistas, uma produtora e um jornalista, quer dizer, ninguém tem dinheiro, ninguém vai conseguir bancar, e o prejuízo é direto no bolso. E é difícil, né? Foi bem difícil quando a gente teve esse prejuízo, a gente encarou, né? Tinha que encarar mesmo. A gente teve um ano de prejuízo financeiro, mas a gente ficou feliz de ter realizado mesmo com as dificuldades. Eu acho que isso é a tônica. Eu acho que Salvador, a Bahia tem algumas dificuldades, a gente não tem muitas empresas grandes na Bahia, como tem no Sudeste. Eu acho que até Pernambuco tem muito mais empresas grandes, indústrias, do que a Bahia. A Bahia tem uma indústria aqui perto de petroquímica, que não é muito interessada nesse tipo de patrocínio, né? Mas a gente tem um governo que já foi melhor no apoio à cultura, mas ainda tem suas leis, ainda tem seus editais, e a gente consegue algumas coisas, principalmente essa lei de incentivo. Isso ajuda, eu acho que isso favorece. A gente nunca teve Lei Rouanet, por exemplo, a gente nunca nem escreveu, que a gente acha que a gente nem vai conseguir muito fácil. Mas eu acho que os festivais têm que, falando como sei lá, dando a dica aos festivais, eu acho que é tentar de tudo o tempo inteiro. Eu acho que isso vale, na verdade, eu lembro sempre de Anderson Foca. Anderson Foca é do Sol, ele tem banda, tem festival, tinha casa de show, selo, ele falava, velho, eu inscrevo em todos os editais possíveis, e daí eu tento ganhar alguma coisa. Eu acho importante você estar presente, no mínimo você vai ser conhecido por gente, né, de uma curadoria, de uma comissão que tem alguma importância para ter acesso, né, vai ter acesso àqueles artistas, e essa curadoria tem alguma importância ali. Eu acho isso importante, seu nome vai estar circulando. Eu acho que isso é o mínimo que se consegue. E eu lembro que eu estava numa curadoria de um carnaval daqui de Salvador, e eu vi lá a banda de Foca. Eu falei, rapaz, o cara se inscreve. Era a única banda fora da Bahia inscrita, era a banda de Foca.
E eu acho importante a gente ocupar esses espaços de editais, de leis de incentivos, festivais, esse cenário independente, né, o tempo inteiro, porque é o principal caminho e é um dever do Estado dar esses recursos, né, oferecer esses recursos para o cenário artístico, né. Você falou outra coisa que era, perguntou dos valores dos ingressos. Foi uma coisa que a gente sempre se preocupou. A gente olha hoje o cartaz de 2015 e a gente fala, velho, como é que a gente cobrava R$ 10 de entrada? Era assim, nem tem tanto tempo, era muito barato. E foi uma coisa que sempre pautou a gente, assim, é tentar equilibrar um valor que a gente sinta que é confortável para as pessoas, ou para uma parte, pelo menos, das pessoas, porque tem gente que não tem realmente condições de pagar, né? A gente faz uns passaportes que valem para todos os dias, mas é uma preocupação nossa o tempo inteiro. Salvador é uma cidade muito desigual, é uma das capitais mais desiguais do país, uma cidade que pode não parecer, mas é muito pobre mesmo, assim, tem uma população com a baixa renda muito, né, muito grande, a maioria da população é de baixa renda, é muito difícil isso, mas é uma preocupação nossa, a gente tentar, e a gente tem pensado em mecanismos de atrair um público, de convidar um público, mesmo de graça, a gente tem pensado, agora, como é um festival pequeno, a gente não é um festival, e não é um festival de muito tempo, né, a gente tem muitos planos que a gente não conseguiu implementar ainda, né, muita coisa na cabeça, nesse sentido até, mas a gente se preocupa e a gente tenta, eu diria que o valor de um ingresso de um dia no Radioca é basicamente o valor de um show, de uma casa de show independente de Salvador, o mesmo valor que você paga para entrar para ver um show numa casa média, pequena daqui de Salvador, para ver um show independente, você paga para entrar no Radioca. Então, a gente trabalha, acho que, com um valor bem abaixo do que deveria até para pagar os custos, né? Então, esse lado do patrocinador, dos editais, é fundamental para custear. Sem essas duas coisas, a gente não bancaria de jeito nenhum. Então, sobre essa coisa de ingressos e acesso do público, tem essa coisa que a gente começou na rua, o sensacional, né? E sendo na rua, qualquer público pode acessar. Primeira vez que a gente fez fechado, era fechado no parque, só que o ingresso era gratuito. E aí a gente teve uma discussão sobre tira ingresso na Simpla ou tira ingresso na hora. E uma coisa que pesou muito para a gente era o acesso do público no público da rua, que está passando e viu que tem um evento e quer entrar. Como que a gente vai permitir essas pessoas entrarem se a gente está tirando ingresso na Simpla? E aí a gente concluiu que era melhor que qualquer pessoa que pode entrar, que quiser pode entrar. E foi uma coisa que não deu muito certo, porque acho que era 2016, e tinha show da Carol Conká. Era o headline do evento, eram 2 dias. E a gente não estava esperando que ia ter tanto público para ver ela, da forma que foi, que começou a formar uma fila assim muito cedo. E aí essa distribuição de ingresso talvez não deu tanto certo quanto o tirar ingresso antecipado daria, mas experiência, né? Vivendo e aprendendo sempre. A gente tem muito essa coisa de querer que o ingresso pago não seja um impeditivo, então a gente trabalha, a Ana até falou, a gente trabalha também com lista trans para as pessoas de acesso. O Sensacional é um festival que trabalha com lei de incentivo, então sempre tem um ingresso mais acessível, né? Trabalha com meia entrada e tudo mais, mas mesmo assim ainda tem para poder bancar a estrutura que é hoje, o ingresso já é um pouco mais caro, mas a gente trabalha também com parceria em ONG para distribuição de ingresso também, para conseguir chegar num público que talvez não teria dinheiro, né, para pagar o ingresso. E aí o Sarará, que é um modelo de negócios diferente, que não trabalha com lei de incentivo da mesma forma que o Sensacional,
para poder bancar a estrutura, a gente tem setorização. Tem pista premium, tem camarote com open bar, mas tem também um ingresso mais barato, porque a gente quer realmente todo o público, mas sem ter essa verba de incentivo. Então, essa foi uma alternativa que a gente encontrou para poder incluir todos os públicos. A questão de patrocínio, conseguir patrocinar um projeto Rouanet também a gente nunca tentou, então, acho que até já tentou, mas tem essas questões que, não lembro qual que é o artigo, mas para evento musical tem que se enquadrar em um artigo... Artigo 26, se tiver 26, voz, né? artigo 18, se for instrumental. Isso, aí o projeto é coisa de lei mesmo, o projeto instrumental, a empresa pode ter 100% de isenção, mas quando tem música falada, cantada, não tem tanta isenção, então é mais difícil conseguir uma empresa que patrocine via Rouanet. Lei, aqui em Minas a gente tem lei estadual que funciona muito bem, então geralmente a gente consegue, e aí depende do relacionamento que você tem com empresas, e sendo Minas Gerais, a gente tem um limite, um número limitado de empresas que investe mesmo em evento cultural, assim, São Paulo tem muito mais dinheiro, a gente vê, até no Rio também, e aí a gente tem esse desafio de relacionamento com empresas mesmo, com marketing, e aí tem muito, precisa encaixar o evento num quê de marketing da empresa também, para poder fazer uma parceria junta que funcione tanto para a gente quanto para a empresa, né, que está dando dinheiro. Isso é sempre um desafio, mas para a gente tem funcionado, graças a Deus. Só que é isso, pode mudar a qualquer momento. A empresa parceira que de repente ela muda de direcionamento, e o direcionamento vem lá de outro país, porque é uma grande multinacional, e aí, de repente, seu evento não serve mais, você já tinha desenhado toda aquela coisa para entregar para a empresa, e ela fala, não, agora a gente é samba pagode. E aí eu sinto muito, seu planejamento aí foi por água abaixo, você vai ter que buscar outra coisa. Então a gente está sempre buscando formas de viabilizar todas essas loucuras que a gente inventa. É isso. O coquetel, desde a segunda edição, a gente acontecia com patrocínio direto e apoio do governo. É muito engraçado, porque Pernambuco não tem mecenato, que são essas formas de lei de incentivo à cultura, né, que tanto a Bahia como Minas tem. Aqui tem um fundo de cultura ou você vai pedir esse apoio direto, né? E a cultura, na época, né, em 2004, 2005, nunca deu atenção para o coquetel. E quem dava era a Secretaria de Educação. Muito louco isso. Então, o secretário de Educação adorava o festival, entendia a sua importância, inclusive educativa. Enquanto ele pôde, enquanto ele esteve no governo, eles deram assim um apoio que foi muito substancial para o festival. E isso nos fez assim, e como meus pais já faziam virtuose e minha mãe sempre trabalhou muito com leis, Lei Rouanet, enfim, editais, a gente teve esse contato desde o começo muito cedo assim com essa forma de incentivo. Mas a verba direta, eu acho que sempre foi o principal. Como o Pernambuco não tem um mecenato, foi aí que a gente começou a buscar outros estados, e por isso que o coquetel acontece em São Paulo, Bahia, em Minas, porque a gente consegue escrever um projeto, né, pela lei estadual e conseguir um patrocinador que tem tudo a ver com o coquetel. Esse problema de captação é algo no Brasil inteiro, minha gente. Não é só em Minas, não é só na Bahia, não é só em Pernambuco, é geral. São pouquíssimas empresas que têm e que entendem o que a gente faz, né? E essas empresas são cíclicas, né? Você tem o School Music,
passa 4 anos investindo em independente, e do nada morre de um dia para o outro, né? Então, é muito louco isso, assim, entender como as marcas funcionam. Com certeza elas têm as justificativas delas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente está encontrando cada vez mais marcas que conseguem dialogar e fazer essa construção em conjunta, que era mais difícil antigamente. Mas, assim, a gente teve um boom gigantesco de festivais até 2011, aí teve uma queda drástica, porque cortaram tudo, acabou todo tipo de apoio, e agora a gente está vendo esse renascer novamente. E mudou muito, né, a forma como você capta, pelo menos o coquetel, eu vejo geral, daquela época, 2004, agora, né? Antes você tinha essa ideia de que você tinha que vender o seu festival. E agora não é, agora você está criando experiências para marcas dentro do seu festival. Então, é uma forma completamente diferente de você enxergar a captação, né? Então, até esses editais, quando abrir, a minha indicação é sempre prestar muita atenção, assim, o que é que você está submetendo. Não adianta você colocar só o seu festival, você tem que estar criando, em geral, uma experiência da marca, né, do público que tem interesse em atingir dentro do seu projeto. E é isso que vai diferenciar no meio de tantos outros, né, festivais tentando apoio também. O Coquetel também sempre teve essa preocupação em ter um ingresso muito barato. Ele continua tendo, mas a gente colocou uma pessoa há 2 anos dentro do festival, especialista em criar vendas e metas. E foi muito engraçado, porque a gente cresceu a nossa bilheteria em, tipo, 300%. Apesar de não ter mudado muito os nossos valores do começo ao fim, mas a forma como ela estava aplicando os valores, o momento certo e engajando o público, a nossa bilheteria cresceu de uma forma gigantesca. Então, é bem interessante também você pensar em certos investimentos que você precisa fazer para engajar o público e conseguir vender o seu ingresso, que antes não era uma fatia importante para o coquetel, mas agora que a gente virou também uma estrutura um pouco maior, por ter, né, 10 mil pessoas, ele passou a ser uma fatia muito importante para o festival, que ele não se banca só com os patrocínios. Então, é isso. Bom, para chegar aqui nas considerações finais, só queria pedir para vocês trazerem, né, um pouquinho desses desafios que a pandemia está trazendo, as adaptações, essas perspectivas para o futuro, para que a gente possa finalizar. E o papo muito bom, compartilhando essas experiências e vendo essa conexão que existe, né, no propósito de democratizar o acesso, trabalhar com a música e integrar as artes, né, em todas as suas vertentes nas propostas que vocês propõem. Yara travou aqui para mim, travou para vocês também. Eu escutei ela falando, mas a imagem tá parada. Não, tava, mas para mim eu tô vendo normal. Tá, então foi só para mim. Você ouviu, Mário? Como é esse? Eu tô vendo normal, mas eu viajei. Qual foi a pergunta? Tá, eu vou falar de novo aqui. Chegando, então, para as considerações finais, né, muito importante essas conexões que vocês fazem, o trabalho que vocês fazem de democratizar o acesso à arte e à cultura. Então, para a gente poder finalizar, queria entender essas perspectivas para o futuro dos festivais que vocês fazem, nesse momento tão delicado que a gente ainda está atravessando, que o setor cultural tem enfrentado, né? Foi o primeiro a parar e as perspectivas ainda não são nada boas. Então, essas adaptações, o que vocês estão planejando para continuar no propósito e dar engajamento para os festivais, para que não perca, né?
Posso falar? Ciara, eu acho que a gente tem que estar positivo. Veja, vários festivais acabaram de confirmar suas programações esse ano nos Estados Unidos e na Europa. Tipo, vai rolar. A gente só é atrasado pra caralho, mas vai acontecer. Então, assim, eu acho que tá todo mundo aqui muito positivo, que em 2022 teremos festivais de música. Vamos ter aglomerações. E, sinceramente, eu antes achava que as coisas iam ficar diferentes, mas agora que os Estados Unidos acabou de anunciar que ninguém mais precisa usar máscara, eu realmente desconfio que as coisas vão mudar muito. Talvez tenha algumas mudanças na entrada e tudo mais, só que, não sei, estou muito achando que não vai mudar tanta coisa para o público, porque, enfim, o ser humano gosta mesmo de estar perto, estar junto e viver, né, assim, em comunidades. Então, eu estou muito positiva. Eu acho que, para a gente, para o coquetel, o maior desafio está sendo pensar ainda este ano, porque, é muito foda você tá... Próximo ano a gente vai estar presente, mas a gente tem que fazer algo ainda para a tela. Nossa, que saco, eu não aguento mais tela. O que fazer, né, de legal e criativo que ainda possa engajar um público para estar nas telas? Não sei, talvez algo híbrido, a gente está pensando em várias ideias, assim, que fujam um pouco do que a gente vem fazendo, né? Porque a gente entende que está todo mundo cansado. Eu mesma sou a primeira a estar cansada. Apesar de que, quando tem pautas mais específicas ou oficinas, eu ainda vejo a galera se engajando, mas para festival em si, não sei. Se não tem aqueles grandes números, né? A gente fica um pouco frustrado vendo uma galera, poucas pessoas assistindo. Mas eu acho que é esse, assim, para a gente o maior desafio é entender o que a gente vai realizar esse ano, e já estamos pensando no próximo, assim, e, claro, trazendo também esse hibridismo, assim, 2022 vai acontecer o coquetel em novembro, o que a gente vai trazer do digital, porque foi um grande aprendizado, né, esses 2 anos de pandemia, e a gente agora entende que a gente consegue trazer público do mundo inteiro para presenciar o seu festival, mas como fazer essa experiência realmente única e diferente para quem estiver no digital e diferente para quem está no físico. Eu estou muito positiva, apesar do momento que a gente está vivendo e desse desgoverno, mas eu acho que a gente tem que ficar positivo, porque vem coisas boas por aí, se Deus quiser. Motivos para levantar da cama de manhã. Ano que vem tem festival. Eu tô nessa... Isso, pô, é isso. A gente está nessa onda também, apesar de que nesse momento essa semana a gente tem certeza que vai rolar. Semana que vem muda tudo e a gente fala, não, e agora? E aí na outra semana de novo tá tudo certo, e aí a gente está vivendo essas oscilações, mas ao mesmo tempo planejando, sim, o evento físico, porque ele há de acontecer. É isso, as experiências de fora estão mostrando para a gente que essa hora realmente vai chegar. Então, enquanto nós estamos planejando, sabendo que o planejamento pode mudar a qualquer momento, estamos também observando experiências de fora, porque tudo muito novo, né? E uma dificuldade que eu tive no ano passado, quando tudo começou, era a falta de referência, porque foi uma coisa que todo mundo, no mundo inteiro, estava vivendo ao mesmo tempo, porque geralmente a gente está um pouco atrás, né, essa coisa do atraso, até que a Ana falou, eu tenho uma sensação que a gente está, tipo assim, em determinadas coisas, tipo tecnologia mesmo, uns 10 anos atrás dos Estados Unidos, e aí olhar para o que eles fazem como referência para o que a gente pode fazer aqui é bom, mas aí a gente não tinha essa referência, porque estava todo mundo vivendo e se reinventando ao mesmo tempo. Eu achei, assim, horrível e muito legal ao mesmo tempo, porque, né, e aí a gente está nesse mundo, tudo depende de tudo, mas vai rolar. Eu sigo também nesse clima otimista, né? Eu não sei nem se é otimismo, eu acho que a gente está vendo já a gente está mais perto de um momento mais positivo, né, do que passou, né? Então, acho que a gente em breve vai ter a vacinação se acelerando, a gente tem um retorno
na medida do possível, né? A gente vai ter acho que outros enfrentamentos ano que vem, né? Um ano de eleição. É um ano que eu acho que vai ser bastante difícil nesse aspecto de político, mas eu acho que em 2022 os festivais voltam, sim. Acho que o horizonte tá bem mais aberto agora, né? Acho que a gente vai passar aí 2 meses, pelo menos, muito difíceis agora, mas a vacinação se acelerando, eu acho que as coisas melhoram. No Radioca, a gente meio que suspendeu o pensamento festival físico, a gente nem voltou a discutir ainda, sabendo que em algum momento a gente vai voltar, vai pensar e tal. Então, a gente tá para entregar um projeto agora do Radioca, que é o que eu falei, né, um doc show, que são 6 artistas se apresentando. A gente conseguiu que o nosso patrocinador, a Devassa, que patrocinou um festival, 8 festivais no ano passado, continuasse com a gente e garante um patrocínio para a edição física. Então, isso é uma garantia muito positiva, assim, dá uma tranquilidade, né? Que não banca o festival todo, mas banca bastante. E isso é muito positivo para você ter né? Para vocês terem uma certa tranquilidade para pensar. A gente, com a pandemia, a gente tinha alguns planos antes da pandemia, não só do festival, a gente queria fazer não sei nem um programa de vídeo, né, que era tipo um videocast, digamos assim, que era entrevistar artistas, tal, um segmento do que a gente fazia no programa. Com a pandemia, a gente queria fazer uma coisa presencial, a gente suspendeu e criou um podcast, que também tem essa coisa de aprofundar as discussões temáticas, as entrevistas que o programa já faz, que o festival apresenta também, né, tudo num pensamento de estimular essa música contemporânea brasileira. Então, foi uma ação que a gente criou, a gente segue com o programa e vai apresentar esse festival, não um festival online, né? São shows que a gente filmou e que vão ser alternados com documentários. Para o festival físico, a gente está na expectativa de notícias mais sólidas, né? Mas eu acho que em breve a gente começa a discutir de fato, porque como a gente parte da curadoria, né? É uma coisa muito importante no processo, a gente não consegue ainda acelerar muita coisa, porque a curadoria parte das novidades, do que tem de discos novos, de artistas lançando material, a partir daí a gente discute. Então, em breve, a gente deve voltar nessa discussão para iniciar esse processo. Em 2022, a gente deve acontecer, como a gente também no final do ano, a gente vai conseguir fazer sem muita agonia, sem muita, né, pressa. E eu acho que, assim, 2022 vai ser um ano... A Ana falou uma coisa que eu acho que desde o começo eu senti, assim, que eu vi algumas pessoas falando assim, as pessoas não vão querer mais ir para a rua. Eu falei, velho, como assim? As pessoas, quando isso voltar ao normal, as pessoas vão querer muito mais do que nunca ir para a rua, se abraçar, estar em show, encher a cara, vai ter muita dificuldade, a gente não vai ter casa de show suficiente, mas eu acho que as pessoas vão para a rua sim, as pessoas vão querer muito assistir show, se divertir, e vão deixar muito o digital de lado, eu acho. Eu acho que a gente não aguenta mais ficar o tempo inteiro tendo que usar computador e celular, a gente vai deixar isso um pouco. Eu acho que vai ter algumas mudanças, sim, e eu acho que o físico vai ganhar mais valor do que nunca. Eu concordo com a Ana também que eu acho que vão ter algumas coisas híbridas, eu acho que transmissões de alguns festivais ou de alguns shows, eu acho que isso vai se consolidar mais, e eu acho que é isso, eu acho que a perspectiva é de um 2022 muito, muito mais musical, muito mais forte, e só que eu acho que a gente tem que estar atento que a gente vai enfrentar essa volta de um público sedento, mas uma crise econômica e uma crise política e social muito forte, né? Então isso eu não sei como é que vai ser, né? Eu não sei como é que isso vai se dar. Eu acho que em alguns lugares isso vai ser mais grave do que outros, né? Algumas cidades, essas disputas são mais acirradas. Eu acho que aqui, por exemplo, eu acho que não vai ser tanto, mas a crise econômica, a gente tem em Salvador a capital com o maior desemprego, né? A gente está batendo recordes seguidos de desemprego, isso vai afetar muito o nosso setor, porque, né, cultura não é a prioridade para a maioria das pessoas, e com as pessoas com menos dinheiro é menos ainda. Então é isso, o horizonte pela pandemia eu acho que é melhor, mas eu acho que esses outros problemas aí a gente vai ter que entender melhor como é que vai ser.
Perfeito. A fala muito pertinente de todos vocês, essa perspectiva boa, né, para os eventos, e levantando também essa preocupação social, econômica para esse futuro próximo, né? E estamos todos trabalhando para a democratização do acesso, para fomento da arte, da cultura, ocupando os espaços, ocupando as redes e principalmente ocupando o coração das pessoas. Eu queria agradecer demais a atenção, a disponibilidade de vocês por estarem com a gente na MIA. Um prazer. E é isso. Fica aqui o convite para acompanhar a nossa programação e conhecerem a produção cultural aqui da nossa cidade, que é muito rica, muito forte, que tem um potencial imenso. Muito obrigada. 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 Muito obrigado.